Então, bom dia a todos. A gente vai lá para frente C, tá? Capítulo 1. Vamos falar aqui de ângulos e triângulos, né? Então, quando Oi, a Rony. gente... E aí, bom dia. Quando a gente fala de ângulos e triângulos, a gente está basicamente relacionando alguns elementos de um plano, de uma perspectiva bidimensional, né? A gente está aí relacionando elementos uniformes, né? Por exemplo, ponto. A gente está relacionando uma reta para chegar aos nossos conceitos de ângulos e triângulos. Então, se a gente pensar qual a importância dos ângulos na nossa vida, vocês acham assim, ângulo não é tão importante assim não, porque nem uso, né? Você olha assim no seu dia a dia. Qual vocês acham que é a maior relevância dos ângulos na vida de vocês? O que vocês acham que tem tanta influência assim dos ângulos para a vida de vocês? Alguma coisa? Vocês olham assim, não, isso aqui tem na minha vida. Não lembro da ponta da língua, não. Ó, colocaram para engenharia. Ótimo, para engenharia é muito importante. Vamos colocar outra relevância do ângulo assim, para a vida de vocês. É a cadeira que vocês sentam. Saber que ela tem a posição anatômica aí estudada para poder estar de acordo com um alinhamento da coluna. Vamos colocar outra coisa. A viga aí da casa de vocês, que está sustentando a parede. Né? Se vocês perceberem bem, ela está aí a um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque ela, se tivesse um ângulo diferente, estariam outras forças agindo sobre ela e no objetivo da residência, né, o ângulo de 90 graus aí é a melhor opção. Então, eu já mostrei duas para vocês. Vou mostrar mais uma aqui, que é um pouco menos comum. Às vezes, para quem viaja mais, aí vai perceber aí. Não sei se vocês já entraram no site. Nesse site aqui, ó. Fizeram login aqui na minha conta, que legal. Olha só. Se vocês já entraram no site, o nome do site é Flight Radar. Alguém já ouviu falar? Não. Não? Vocês têm ideia do que o site faz? Então dá para ver onde é que os aviões estão, pelo Em visto. tempo real. Ah, Então essa é a parte legal. Não é só ver onde os aviões estão. Em Esse é o tempo tanto de avião que real. tá voando agora, nesse momento? É agora. Então, vamos sair lá da, da França, Espanha. Vamos ver no Brasil. Se meu computador ajudar. Olha o pouquinho de avião que tem. é só um formigueiro, nada demais. Chegamos nos Estados Unidos. Se a gente descer um pouquinho, a gente chega no Brasil. Ó, estamos chegando, hein? Olha aí, chegamos no Brasil. Então a gente percebe primeiro, só olhando aqui, onde estão as maiores concentrações de voo. Né? Se a gente vê aqui, ó, aqui próximo de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, em Curitiba, e Rio de Janeiro. Né? A gente vê que os maiores polos estão aqui. Beleza, vamos aproximar aqui perto da gente. Então estamos aqui perto da gente agora. Tá vendo que o aviãozinho está se mexendo? Ó, se a gente clicar nele,
a gente vai saber para onde ele está indo. Vamos ver. Esse avião está saindo, ó, de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, indo para Fortaleza, né? Ele saiu às 6 e... Como é que é? Estava marcado às 6h40 da manhã e marcado para chegada lá 10h05, né? Vamos ver o que mais de informação tem importante aqui que ele me traz no... Tá falando no aeroporto de São Paulo, me deu a informação sobre a aeronave. Ó, me deu a empresa, tá vendo? Que é responsável. Vamos ver informação sobre a aeronave agora. Essa aeronave aqui, que está em voo agora, naquele momento. Se a gente clicando nela, a gente vê aqui algumas informações. O código de registro. Vamos ver se eu consigo observar o ângulo. Pelo celular eu consigo observar facilmente o ângulo que esse avião está aí. Só que aqui não estou conseguindo. Ah, aqui. Tem que rolar a setinha para baixo. Ó, tá, ele me dá o modelo do avião, um Airbus A320, 214, país de registro Brasil, né? Altura agora 39 mil pés. Não tem velocidade vertical, tá vendo? E aqui é o ângulo de que ele saiu em relação aí ao ponto de partida, 23 graus. Então, você acha que essa informação aqui é importante, gente? Essas informações aqui são importantes para o avião? Aham, bastante. Com certeza, né? Se a gente olhar o tanto de avião que tem e for pensar, imagina se dá um erro de rota aqui, entendeu? Eles têm que recalcular aí, tanto em altitude quanto em ângulo, para que essas rotas não se choquem, né? Por mais que a gente tenha um espaço aéreo aí muito grande, vocês viram o tanto de avião que tem aí na descrito. Ó. Vamos pegar, afastar um pouquinho. Eu tinha pegado esse, né? Ó, ele vai me dar a rota dele, ó. Tá vendo? Ele saiu de São Paulo, tá aqui, tem 1 hora de voo já, e ele pretende ir para Fortaleza. Fortaleza tá aqui em cima, tá vendo? Então, esse é o caminho que ele vai fazer. Claro que a gente não vai esperar ele chegar lá, óbvio, mas vocês acompanham, gente, informações dos aviões em tempo real. Eu acho isso muito bacana. Pega aqui, ó, pega esse grandão. Saindo do aeroporto de Guarulhos, indo para Salvador. Ó, está marcado às 7 horas, né? Saiu 7h09. Previsão de chegada 9h20. Previsão de chegada lá, que ele vai chegar 9h07, né? O tempo estimado aí que ele deve gastar. Então, a gente tem informações aí bem interessantes que dá. E quando a gente for olhar as informações relacionadas ao ângulo, ó, esse aqui é um Boeing 767, né? Ó. Esse aqui também está voando a 37 mil pés, né? A um ângulo de 35 graus. Você percebem que o ângulo desse aqui, a gente pegar aqui, saiu de São Paulo também, de Guarulhos do mesmo jeito, né? A gente pegar, ó, o ângulo desse aqui é diferente do ângulo desse aqui, ó. Vocês conseguem ver isso? Um ângulo de 35 graus é esse aqui, em relação à pista de pouso, deve ser em relação ao norte. E esse aqui tem um ângulo de 28 graus. Esse aqui, ó, que a gente tinha olhado. O ângulo de 28 graus, também em relação ao norte. A gente pegar aqui, ó.
23 graus em relação ao norte. Tá? Então, a gente consegue perceber a diferença aí de posição, então, para onde ele deveria chegar, em relação ao ângulo que ele faz aqui com o norte, né? A gente já percebeu isso. Vamos pegar esse para Juiz de Fora aqui, ó. Esse está perto do Juiz de Fora. Vamos ver de onde ele está saindo. Ixi, olha só, ele estava saindo de Miami e chegando no Rio de Janeiro, gente. Angulação dele, 154 graus. 154 graus em relação a quem? Em relação ao norte, tá? Então, ele está falando que esse ângulo aqui, ó, é 154 graus. 154 graus. Gente, olha só, eu tô perguntando se isso vai cair na prova. Vai até helicóptero tem? Tem? Cadê? Olha ali no Tô mar. vendo também, aqui, ó. Gente, Que já falei, o que isso? vai cair na prova já foi passado. Isso aqui ó, Pro HV, vamos ver. Graças a Deus, uau! Não gosto de Ai, avião, sabia? não? Aí, ó, Gosto não. helicóptero tem. Então, ele é um flight radar, gente, ele analisa todo o tráfego aéreo, né? Vamos ver de Governador Valadares. Governador Valadares tem aeroporto, não tem? Tem, é pequenininho, mas tem. Aí, ó, nem tá saindo avião agora. Vamos, tá vendo que tem um pequenininho aqui? Aí. Saindo de Belo Horizonte, nem sabe para onde tá indo, ó. Não tem nem informação. Caralho, como é que site da hora? Da Legal, hora. né? E ainda vocês conseguem, gente, informações, olha só. Que ângulo que ele saiu? 69 graus. Tá vendo que ele tá maior do que os outros dois que a gente tinha traçado? Né? O ângulo em relação a esse eixo aqui, ó. Aí vem um sujeito e me pergunta: Ah, Juan, para que ângulo é importante? Tá, viaja de avião e que não exista sistema de ângulo, o que você vai fazer da sua vida? Vai bater. Provavelmente, Também. né? Então, gente, a questão de ângulos, a gente vai muito mais, mas muito mais além do que, tipo assim, fica na cabeça da gente, sabe? A gente fala, para que eu vou usar? O ângulo é aquele negocinho que eu uso no transferidor ali, que eu calculo o ângulo, que eu uso um triângulo ali na escola, e pronto, mas não é assim, né? Inclusive, os controladores de tráfego, eles são super bem remunerados. Engenheiros de tráfego, de trânsito, tudo isso, gente, estuda a relação entre ângulos e outra, estuda também em relação da física, né? Não, principalmente os engenheiros de trânsito, né? Mas os de tráfego, eu não vai estudar física do mesmo jeito, né? Ser engenheiro vai estudar física, mas eu não sei explicar com precisão assim realmente o que o engenheiro de tráfego ele vai estar estudando aí nessa parte. Mas o controle aéreo, assim, eu acho fantástico, sabe? Então, ó, na aviação, bem como em outras áreas da atividade humana, evoluiu bastante desde sua criação. Um grande desafio para os pilotos antes da invenção do GPS era saber onde estavam enquanto faziam percurso. Isso foi resolvido com a criação de rotas aéreas, verdadeiras estradas celestes onde os aviões se posicionam para evitar acidentes. Então, no início, usando bússolas e hoje utilizando o GPS. Né? Os pilotos mantêm as suas aeronaves nas rotas aéreas seguindo o que chamamos de rumo. Né? Pode ser norte, sul, sudeste ou qualquer outra direção possível. Então, aqui ele dá um exemplo aqui, ó, da Rosa dos Ventos, né, onde a gente sabe que aqui aponta para o norte, sul, leste, oeste. E aqui tem os pontos cardeais mais importantes aqui que a gente utiliza, né? Tá vendo aqui, ó? O ângulo em relação ao norte é esse ângulo que é mostrado aqui lá, né? Uma bússola, então, ela não mostra somente os pontos cardeais, né? Mas nela a gente tem a marcação aqui ó, de 0 a 360 graus, que é o quanto que varia, né? De 0 a 360 em relação
há uma circunferência, né? É como se a gente partisse essa circunferência aqui, uma volta, em 360 partes. E cada parte dessa representa um grau, né? Então, ó, ele aí fala aqui, ó, por exemplo, um voo saindo do Rio de Janeiro para São Paulo a seguir o rumo 258. Isto é, saindo do Rio, se o avião seguir em direção 258, ele chega a São Paulo, como mostra na figura a seguir. Vamos verificar se a gente acha um avião desse aí agora? Em tempo real, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver. Aí, para quem quiser acessar, digita assim, a Flight Radar. Tá vendo? Aí vocês vão chegar no site, Flight Radar 24, vai aparecer. O que a gente vai fazer depois? Esperar carregar, porque vocês viram que é bem devagarinho. Já estamos aqui em Belo Horizonte. Vamos para o Rio de Janeiro, ver se tem algum voo saindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Tem esse aqui, mas não está saindo do Rio de Janeiro. Está saindo de Salvador, tá vendo? Para o Rio de Janeiro. Ele já está pousando já. Vai pousar agora às 8 está marcado para pousar 8h05, mas vai pousar agora 7h58. Vamos ver se tem algum saindo, né, gente? Parece que não vai ter, não. Outra coisa. Olha a altitude dos helicópteros. Vou mostrar para vocês. A rota de voo dos helicópteros é diferente da rota de voo, da altitude dos... Aqui não está nem mostrando, ó. Aqui, ó. A altura em pés, 1.175. Então, você está vendo que é bem mais baixo do que de um avião, ó. Esse aqui ainda está descendo, ó. A altitude dele. Vamos ver. A altitude dele, 7.900. Isso porque ele está descendo, né? Ele já está em rota de pouso aqui. Gente, não está saindo nenhum avião do Rio de Janeiro. Vamos ver esse aqui está indo para onde? Vitória. Então, ele está saindo aqui do Rio de Janeiro. Não, está vindo de São Paulo para Vitória. Esse aqui está indo pousar Miami, né? Aquele de Miami que a gente viu. A gente não tem nenhum avião saindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos ver esses aqui. Camisa VFI. Esse aqui tá... Vai sair agora. Tá vendo? Não tem altitude nenhuma ainda. Pelo menos não tá mostrando aqui. Não tem nem informação de onde está saindo. Parado. Esse aqui é um jato, ó. Não tem informação também. Esse aqui tudo parado, esse avião. Não vou conseguir achar, não. Nenhum avião saindo, gente. Olha só que raiva. Nesse stand de avião. Então, vamos lá. Vocês percebem que ele tem aí um rumo, né? Esse rumo em relação ao norte, tá? Então, vamos definir aí o que seria um ângulo, né? Então, o ângulo, ele vai ser o quê? A união de duas semirretas com a mesma origem. Por exemplo, tem aqui a reta OA, tem a reta OB. O ângulo é definido por isso aqui, ó, né? Ou seja, a distância, né, entre essas duas retas, não bem a distância entre essas duas retas, mas a representação em relação ao vértice aqui entre essas duas retas é que me representa aqui o ângulo O, tá?
Então, aí a gente já caracteriza. O que seria? Ah, se isso é um ângulo, a gente conseguiria caracterizar uma bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é quando a gente parte o ângulo ao meio. Então, se a gente partir o ângulo ao meio, a gente consegue fazer sua bissetriz, tá? Então, ó, pensei, eu tinha A, O, B. Se eu partir o ângulo ao meio, nesse ponto C aqui, ó, então indica que esse lado aqui vale alfa e esse vale alfa também, ou seja, esses dois lados aqui têm a mesma medida. Então, isso que é a bissetriz de um ângulo, tá? Classificação de ângulos. Quanto o ângulo é zero, a gente fala que a gente tem um ângulo nulo. Quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, lembrando que 90 graus é o ângulo reto, tá? Aqui, ó. Esse barrinha vermelha seria o ângulo reto. Então, enquanto ele estiver menor que esse 90 graus e entre 0, a gente vai falar que isso é um ângulo agudo, tá? Um ângulo agudo. Quando tiver entre 90 e 180 graus, ou seja, passou dos 90 graus aqui, ó, passou dessa reta aqui, a gente já caracteriza como um ângulo obtuso. E o ângulo raso é quando ele tem praticamente uma reta, é o ângulo de reta, né? A gente chamado também ângulo de reta, é quando ele faz aí meia volta, ele vai até o outro lado, completando 180 graus, a gente chama de ângulo raso. Esse aqui, eu mostrei para vocês, é o que a gente chama de ângulo reto, né, que é 90 graus, e esse é o ângulo de uma volta, ângulo de 360 graus. Então, ó, o ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, ele é representado por um símbolo especial, né? Esse símbolo é esse quadradinho com um ponto aqui. Então, se a gente estiver num plano 2D, ele vai estar representado assim. Se a gente estiver num plano aí com 3 dimensões, ele pode estar representado de qualquer maneira, tá vendo? Ó? Que ele está sendo representado aqui por retas paralelas e esse aqui caracteriza o ângulo reto, tá? Quando a gente tem par de ângulos, alfa e beta, a gente vai ver três relações entre esses ângulos. Por exemplo, eles podem ser complementares. O que é eles serem complementares? Se a soma de alfa mais beta dá 90 graus, né? Alfa mais beta dá 90 graus, eles são complementares. Eles podem ser suplementares, quando alfa mais beta dá 180 graus. Então, se deu 180, a gente chama de suplementar. E eles podem ser replementares. O que são replementares? Quando a alfa mais beta der 360 graus, ou seja, se eu somar esses dois ângulos aqui, vai me dar 360. Então, sempre tem essas características, tá? Ângulos complementares 90 graus, suplementares 180 graus e replementares 360 graus. Quanto à posição. Eita! Quanto à posição, os ângulos também podem ser classificados como os consecutivos, adjacentes ou opostos pelo vértice. Como assim, Juan? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são quando eu comecei um, ó, e eles possuem um lado em comum. Ou seja, logo após começar um, eu comecei outro. Né? Eles são consecutivos aqui, eles são adjacentes. Eles possuem o mesmo vértice e eles têm uma interseção aqui de um lado. Eu tenho ângulos consecutivos assim também. Né? Eles têm o mesmo vértice aqui, né? Mas o lado que é comum aos dois é esse lado A e não o lado do meio, tá vendo? Então eu tenho dois casos, onde eles são consecutivos adjacentes e consecutivos não adjacentes. Significa que o ângulo beta aqui, ó, o ângulo alfa, ele faz parte do ângulo beta. Então é só nomenclaturas que a gente tem aí, tá?
ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice, vocês já lembram disso aí? Isso é fácil da gente identificar. E é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho duas retas concorrentes? Né? Quando eu tenho essas duas retas concorrentes, como é que eu caracterizo ângulos opostos pelo vértice? Tá vendo que o ponto de interseção das retas é esse ponto aqui? Né? Se é esse ponto aqui, significa que aqui onde eu tenho alfa e aqui onde eu tenho beta, eles terão o mesmo valor. Por quê? Porque essa reta continua a mesma e essa reta continua a mesma. Eu caracterizo esses ângulos como ângulos opostos pelo vértice, ou seja, beta igual a alfa. Tá? Por quê? Porque a gente tem que essas semirretas aqui, ó, são opostas entre si. Essa oposta a essa, tá vendo? Então, logo, esses ângulos aí são opostos também. Tá? Uma característica muito importante que a gente percebe facilmente. Alguém de vocês já foi aí no Museu da Manhã? Nunca ouvi falar. Não, no Rio de Janeiro tem um museu, normalmente no ensino médio, tem uma excursão que a gente faz para Paraty, né, na feira literária, e no meio do caminho, né, a gente passa pelo Rio de Janeiro, passa no Museu da Manhã, para a gente ver aí as características do museu, tudo isso, e depois a gente vai para Paraty, né? Ou passava no Museu da Manhã ou no Museu Imperial e depois ia para Paraty. E aí acontece o seguinte, gente. No Museu da Manhã, ele é alimentado também por placas solares, né? E nessas placas solares, ela vai ter uma eficiência energética dependendo do ângulo que o Sol bate nas placas, né? Não sei se já repararam isso, que as placas solares, até em tetos aí de residência, elas é colocada com determinada angulação, não é qualquer angulação que você coloca. Por que disso? Justamente por isso, né? Quando a gente utiliza a placa solar lá, ela tem que aproveitar o máximo de energia que consegue. Então, existe o Sol, ele vai permanecer em um ângulo, por um ângulo, né, basicamente, em determinado período do dia, uma boa parte do tempo, né, em relação à nossa casa, né? Ele nasce de um lado, ele nasce no leste e se põe, ele nasce no oeste, né, e se põe no leste. E aí, esse ângulo, gente, é muito importante, por quê? Porque ele vai, ou é o contrário, gente? Esse ângulo é muito importante porque o ângulo da placa vai indicar a eficiência energética que vai conseguir gerar, né? Então tem que ser Então, um que mais vai pegar sol. tem que ser o ângulo que vai mais pegar sol. E o mais legal do Museu da Manhã é que essas placas solares que tem no museu, elas vão se movendo de acordo com a posição do Sol. Então, Sério? sério, ela, por exemplo, se o Sol está nascendo, tem a posição da placa, né? Assim, ela tem que sempre estar basicamente, ela tem que estar perpendicular ao Sol. Tem que estar assim, né? Por exemplo, se o Sol está aqui, a placa tem que estar assim. Se o Sol está aqui, a placa tem que estar assim, né? Então, de manhã, a placa está de uma posição e conforme vai passando o dia, né, ela vai virando para ter a maior eficiência energética durante todo o dia. Então, gente, isso é incrível, né? Isso é uma tecnologia incrível que fizeram aí, principalmente na época que foi construído, e você percebe o movimento da placa que altera o design da cobertura, porque as placas solares são a cobertura, né? Faz parte da cobertura do museu. Então é fantástico, gente, muito bonito. Vamos lá, resolver alguns exercícios. Olha só, eu quero determinar o valor de x nessa figura aqui. E eu sei que isso aqui, ó, vai dar quantos graus? 360. Isso aí. Então, se isso aqui vai dar 360, o que que a gente vai fazer? Fazer a soma aqui e achar qual vai ser o valor aí do meu x. Calculei aí para mim, quanto que vai dar? Rapidinho.
Alguém? Vai ser 11? Vai. Ok. Olha aí, galera. Como é que eu faço? Ó, 2x, né? A soma de todo mundo, eu já sei que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 360. Então, eu tenho aqui 2x mais 4x mais 10x mais 10 mais 16x menos 2. Isso vai ter que dar quanto? 360. Beleza. Então, o que que eu faço? Vou continuar resolvendo minha conta aqui. Vou agrupar todos os x, né? Eu tenho 10x mais 4x mais 2x dá 16x, mais 16x dá 32x. Né? Então, vamos colocar aqui. 32x é igual a 10 menos 2 dá 8. Né? Então, vai ficar 352. Então, x vai ser 352 dividido por 32. E esse resultado vai dar 11 graus. Beleza? Então, esse aí é o meu valor de x. Para que essa equação aqui, para que isso aqui seja verdade. Questão 2, ele fala assim, ó, determinar o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio ao marcar 3 horas e 30 minutos. Beleza. Ao marcar 3 horas e 30 minutos, gente, como é que o relógio fica, né? A primeira dúvida é essa. Muita gente não sabe como é que o relógio vai ficar. Aí você fala, Juan, eu tenho a obrigação? Não, gente, não é obrigação. Mas você consegue pensar como é que vai ficar. Por exemplo, o relógio é dividido em 12 partes, né? Aí a primeira coisa que a gente pensa é que há 30 minutos, então o ponteiro maior vai ficar aqui. Beleza, não está errado não. Só que aí 3h30 você quer colocar o ponteiro menor aqui no meio certinho. Só que isso aqui é mentira, gente. Por quê? Porque o ponteiro menor, ele não vai andando também, né? Ou seja, se aqui eu tenho 3 e aqui embaixo eu tenho 4, né? Quando estiver marcando 3,5, o meu ponteiro aqui menor, ele vai estar entre o 3 e o 4. Né? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, vai estar na metade do caminho do 3 e o 4. Se vocês conseguirem entender isso, beleza. Né? Então, aí a gente consegue calcular. Por quê? Porque, ó, se a gente pegar todo esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, a gente teria aqui o 12, né? E aqui o 6. Ou seja, essa parte do relógio, metade do relógio é dividida em 6 partes. Né? Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, é dividido em 6 partes. Então, eu tenho que 180 graus é dividido em 6 partes. Então, isso me representa que cada hora que passa, o ponteiro menor se movimenta 30 graus. Né? Então, se passou meia hora, o ponteiro menor vai se movimentar quanto? O que vocês acham? Se passou meia hora. 15. 15. Isso aí, gente. 15 graus. Agora fala comigo, todo mundo está de acordo? Entende o porquê que é 15 graus? É basicamente uma regra de 3, né? Ó, se em uma hora movimenta 30, então em meia hora vai movimentar quanto? X, né? Quando você multiplica meia hora, vai movimentar X. Quando você multiplica, você vai achar que passou 15 graus. Tá. Perguntaram por que 30? Porque aqui, ó, do 12 ao 6, quantos graus eu tenho aqui? São 180? Se eu pegar e dividir aqui, ó, eu teria 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
5 horas, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 180 graus dividido em 6 partes. Então, cada parte tem 30 graus. Né? Beleza, agora vamos prestar bastante atenção. Já consegui achar a posição dos meus ponteiros e já vi que ali tem 15 graus. Então, o valor que eu vou achar dos graus vai ser quanto? Vai ser os 90 graus, que teria, certo? Aqui tem 90 graus, menos quanto? Menos esse parte aqui, né? Menos os 15. Então, o meu valor vai ser 90 menos 15, que vai dar quanto? Vai dar 75. Então, 75 graus é o ângulo entre o ponteiro da hora e dos minutos. Beleza? Conseguiu entender, gente? Fala para mim. Beleza? Tranquilo? Bem Tranquilo. intuitivo, né? Bem intuitivo. Uhum. Essas questões de relógio costumam cair bastante, tá? Então, vamos fazer exercício aqui. Vamos ver se vocês já aprenderam aí o que foi passado hoje. Questão 1, tá? Calcule o valor de x para mim na A, o valor de x na B e o valor de x na C. Ô, Luan, você tem aula amanhã? Tenho, acho que tem. Conforme vocês forem resolvendo, tava mandando resposta aí no chat para mim, viu? Só um momento, galera. Rapidinho. Certinho, gente. Pera aí.
Letra A, certinho Pedro, certinho Lorena, certinho Yuri. Certinho Felipe. Pô, eu achei que era a B, mano. Desculpa. O problema é fazer A, B e C. Pô, me pegou um pouquinho que eu não fiquei ligado naquele risquinho ali, não vi ele agora, só agora também. Confunde, acaba confundindo. Presta atenção no que tá escrito também, viu? Ali, ó. Cadê? Gabriela, tá certo. Luiz, tá certo. Tanto A quanto B. Lorena, tá certo. Letra B. Viu? Ô, Juan, você vai ver que eu respondi primeiro a B, depois a A, mas ela é C. Viu? Certinho, Lorena. Certinho, Gabriela. Certinho, Santos. Certinho, Matheus. Luiz, certinho C também, viu? Isso aí, Pedro. Vamos lá, galera. Acho que ninguém teve dificuldade, mas eu vou fazer aqui para desencargo de consciência. O pessoal tá respondendo aí certinho. Olha só. Na primeira, né? Se ele fala, ele coloca o tracinho aqui, né, e fala que é bissetriz, então a gente tem que prestar bastante atenção. Que duas vezes, né, 4x menos 30, por que duas vezes, Juan? Porque é bissetriz, eu tenho dois ângulos ali, mais 2x é igual a 90 graus. Então, eu vou ter aqui 8x menos 60 mais 2x é igual a 90 graus, né? E eu vejo ali que 10x é igual a passos menos 60 somando para lá, vai ficar 150. Logo, eu vou achar que x vai ser 150 dividido por 10, 15. Né? Beleza? Easy, easy, easy. Vamos para a próxima. Vamos fazer a C aqui logo. Então, na letra C, ele fala que dá toda essa equação aí, né? Vamos fazer logo o seguinte, ó. 4x mais 2x dá 6x, mais 6x, 12x. Esse x corta com esse aqui. Beleza, então eu tenho 12x. Né? 12x. Vamos para a próxima, vamos ver. 80 mais 10, 90. 90 mais 60, 150. 150 menos 30 dá 120. Então, mais 120. Isso é igual a 360. Beleza, o que eu faço agora? Passo
120 subtraindo do lado de lá, 360 menos 120, que dá 240, né? Lembrando, 12x dá 240. Vou achar meu valor de x, que vai ser 240 dividido por 12, né? E isso vai dar aí x igual a 20. 20 graus aí que a gente tem. Beleza, vamos para a próxima, que é a letra B. Letra B. Vamos revelar ela aqui. Aí, a B vai ficar como? Ó, se esse ângulo, ele fala que aqui esse segmento D é bissetriz, então se eu posso falar assim, ó, que 2 vezes esse ângulo aqui, né, mais 2 vezes esse ângulo aqui vai dar 180 graus. Ou ainda, eu sei que se vou multiplicar por 2 igual a 180, eu poderia só falar dizer assim, ó, x mais 5 mais 2x menos 5, e isso ser igual a 90 graus. Você consegue entender o porquê? Não. Porque Não. é a metade. Porque, ó, eu não faria isso aqui, ó. Não faria 2x, 2 vezes x mais 5. Não faria isso aqui, ó. 2 vezes esse ângulo aqui. Isso seria igual a 180, né? Seria 2 vezes 90. O que que eu fiz? Eu basicamente dividi todo mundo por 2. Né? Então, eu fico com 3x, que é igual a 90. Logo, o meu x é igual a 30. E cabe minha conta, tá? Então, ó, em vez de multiplicar por 2 todo mundo, eu já simplifiquei meu cálculo e resolvi aí. Né? Que isso daria igual a 180. Eu estou multiplicando todo mundo por 2. Não, ó, a bissetriz divide o ângulo. Presta atenção. Deixa eu fazer aqui, ó. A bissetriz, essa bissetriz aqui, ó. Essa bissetriz aqui, OD, ela divide esse ângulo que é igual a esse. Né? Que fica aqui, ó. X mais 5. Beleza. A outra bissetriz, essa aqui, ó, 2x menos 5, ela está aqui, ó. 2x menos 5. Né? Seria esse ângulo aqui. Só que eu fiz a conta, ó. 2 vezes esse ângulo. Tá vendo? 2 vezes. 2 vezes ele. Mais 2 vezes esse, ó. Dá igual a quanto? Esse aqui não é um ângulo raso, que é 180? 2 vezes 90. Eu posso simplificar o 2 em todo mundo, ó, tá em todos os termos, e faço x mais 5 mais 2x menos 5 é igual a 90. Fica 3x, 5 simplifica com 5, então 3x é igual a 90, x igual a 30. Beleza? Não sei nem quantas horas. Ô, Isso aqui é galera, até daorinha de fazer, Juan. tranquilo, ó, nossa aula encerra agora, tá? Desculpe ter tomado o tempo de vocês. Falou, um Nossa, abraço aula e até boa. mais. Alô, Juan.